Olá, super curiosos! Com certeza muitos de vocês têm pelo menos um animal de estimação em casa, né? Porém, você sabia que existem casos onde o animal acabou comendo o próprio dono? Eu nunca imaginei que existiriam pessoas que foram devoradas por porcos, lagartos ou até mesmo por cachorros, que são os melhores amigos do homem. No vídeo de hoje, você vai ver 7 animais de estimação que comeram seus donos. Então, bora pra lista! Os gatos da senhora Jane. Os gatos domésticos são parentes dos gatos selvagens, assim como dos grandes felinos como tigres e leões. Por essa razão, estes animais ainda guardam traços de predadores. Prova disso aconteceu no ano de 2010, quando o senhor Herbert Walden, que tinha 74 anos, faleceu depois de sofrer um ataque cardíaco enquanto cuidava de sua mãe, a senhora Jane, que tinha 94 anos na época e que também faleceu na ocasião. Como havia passado alguns dias, os vizinhos que não estavam tendo mais nenhum sinal dos dois resolveram ligar para os policiais verificarem o que estava acontecendo. Quando as autoridades chegaram na casa, descobriram pilhas de lixo e sujeira com dezenas de gatos perambulando pela residência. E bem, a história é: como não havia mais ninguém por perto para fornecer alimento, os gatos decidiram se alimentar de seus próprios donos que estavam mortos. Até os dias de hoje, não se sabe se todos os gatos que estavam naquele momento na casa eram animais de estimação ou se foram atraídos devido à grande quantidade de lixo. O certo é que, após isso, todos foram levados para o abrigo de animais local. Os lagartos de Ronald Huff. O norte-americano, conhecido como Ronald Huff, fazia parte do grupo destas pessoas que adoram lagartos. Ele gostava tanto que acabou mantendo o total de 7 lagartos do Nilo em sua propriedade. Quem conhece sabe que esses lagartos são gigantes. Trata-se de um dos maiores lagartos do mundo, podendo chegar entre 1,5 metro a 2 metros de comprimento. Porém, eu devo falar que essa relação de Ronald Huff e os lagartos do Nilo não foi duradoura. No ano de 2002, quando Ronald não apareceu ao trabalho, uma equipe de polícia local foi até a sua casa para verificar o que poderia estar acontecendo. Eles chegaram na propriedade e se depararam com uma cena digna de filme de terror, daqueles onde o animal acaba sendo o protagonista. A cena era a seguinte: seus 7 lagartos do Nilo estavam comendo seu cadáver que estava caído no chão. Após examinarem o corpo, não foi possível determinar a causa da sua morte. Desse modo, não podemos saber se os lagartos tiveram alguma relação com ela ou se o seu falecimento foi de causa natural. O que sabemos é que depois desse episódio, as autoridades americanas do Serviço de Pesca e Vida Selvagem estabeleceram regras mais duras para fiscalizar o comércio de animais exóticos de estimação. Instinto canino assino. Eu aposto que quase todo mundo já ouviu alguma história onde um cachorro enfrentou um outro animal até mais forte para proteger o seu dono, não é verdade? No entanto, a história de hoje não é sobre relatos de heroísmo desse animal. Na verdade, é ao contrário. Esse fato aconteceu com o Sr. James Little, que misteriosamente, enquanto dormia, seu animal de estimação, um cachorro da raça Shiba Inu, começou a mordê-lo e a roer seus dedos dos pés. Inclusive, ele acabou retirando 3 dedos do dono. Nesse caso, o Sr. James não veio a óbito, mas foi parcialmente devorado. As autoridades acreditam que tudo isso aconteceu devido ao instinto canino do animal, que o levou a morder a carne do dono. Será que foi isso mesmo? Comenta aí! O que você acha? Bettina, a viúva negra. Realmente não há limites para aqueles que desejam ter um animal de estimação. Desta vez vamos falar sobre um cara que tinha uma aranha venenosa em casa. Mark Vogel estava interessado em um animal pequeno, porém de veneno letal, que é o caso da famosa aranha viúva negra. Mal saberia ele que estava fazendo a pior escolha da sua vida. Em 2004, Mark foi encontrado morto em seu apartamento numa cena horripilante. Pelo que foi relatado, Mark foi mordido pela sua aranha venenosa de estimação, provavelmente depois que o tanque em que ele mantinha presas suas aranhas e outros pequenos insetos misteriosamente explodiu, liberando dessa forma estes animais. No momento em que os policiais chegaram em seu apartamento, viram que ele havia morrido há aproximadamente 2 semanas e em algumas partes do seu corpo havia sinais de mordidas, além de o cadáver estar tomado por aranhas e outros bichinhos. Deus me livre! Você teria coragem de ter um bicho venenoso desse em sua casa?
bulldogs famintos. Bem, agora vamos falar de mais um caso envolvendo cachorros, e dessa vez é mais assustador ainda. O ocorrido foi o seguinte: dois pequenos bulldogs, Harry e Sally, foram obrigados a se alimentarem da face do seu próprio dono para não morrerem de fome. Mas como isso aconteceu? O dono destes cães era um senhor de idade, por volta de 51 anos, que infelizmente acabou cometendo suicídio e faleceu imediatamente no local. Por essa razão, seus cães ficaram muitos dias sem acesso à comida, o que fez com que eles realizassem esse comportamento agressivo e ao mesmo tempo macabro. Não havendo outra saída, seus cachorros se alimentaram de parte do seu rosto, cérebro e pedaços do tronco do próprio dono. Após análises do conteúdo estomacal desses animais, nenhuma evidência de sangue ou tecido humano foi encontrada no sistema digestivo de qualquer um dos filhotes. Contudo, não havia outra explicação racional para a falta de tronco no corpo do falecido. Tempos depois, Harry e Sally foram levados pelas autoridades e colocados em um abrigo, onde poderiam se estabelecer e serem adotados novamente. Ataque dos porcos. Os porcos domésticos tipicamente não apresentam comportamento agressivo, exceto quando são estressados pelo seu dono ou pelas condições do lugar em que são mantidos em cativeiro. Em um certo dia, o fazendeiro que morava em Oregon, Estados Unidos, chamado Terry Vance Garner, acabou sentindo na pele a agressividade de um bando desses animais. Todos os dias, Terry levava comida para os seus porcos no período da noite, mas algo muito ruim aconteceu. Em um desses dias, o fazendeiro saiu para alimentá-los e estava demorando para voltar para casa. Achando estranho a sua demora, alguns familiares foram à sua procura, e após uma longa busca na fazenda, eles chegaram ao local onde ficavam os porcos e, para o completo espanto de todos, encontraram marcas de sangue e alguns membros de Terry. Todos ficaram perplexos e assustados com aquela cena diante dos seus olhos, mas o fato era que Terry havia sido devorado pelos porcos que mantinha em sua fazenda. Mas o que poderia ter despertado esse instinto assassino desses porcos? Bem, neste caso, alguns fatos foram especulados. Por exemplo, alguns acreditam que Terry sofreu um ataque cardíaco enquanto alimentava os seus animais e acidentalmente foi devorado por eles. Outros já acreditam que, como Terry tinha um porco que pesava mais de 700 quilos, essa alteração influenciou de alguma forma uma tendência de ataques violentos. Até mesmo porque Terry relatava com frequência que ele era mordido por esse porco. Diz aí, o que você acha que aconteceu com Terry Vance Garner? As mordidas do hipopótamo Humphrey. Para muitos especialistas, o hipopótamo é o animal mais perigoso da África. A sua aparência não é assustadora, mas ele é responsável por dezenas de acidentes anualmente com vítimas fatais na África. Um desses casos aconteceu com um fazendeiro chamado Marius Els, de 41 anos, que foi morto na África do Sul depois de ter sido violentamente mordido até a morte por seu hipopótamo de estimação, chamado Humphrey. O seu corpo foi encontrado num rio que passa pela fazenda dele, na África do Sul. Ele tinha adotado a criatura de mais de 1 tonelada quando ela tinha apenas 5 meses de idade, depois que o animal foi resgatado de uma enchente. Além disso, antes de tudo isso acontecer, Marius disse o seguinte: Humphrey é como um filho para mim, ele é como um humano. Há um relacionamento entre mim e Humphrey que as pessoas não entendem isso. Elas pensam que você só pode ter um relacionamento com cachorros, gatos e outros animais domésticos. Mas eu tenho um relacionamento com o animal mais perigoso da África. Infelizmente, esse relacionamento teve um fim trágico. E este foi mais um caso de acidente fatal envolvendo donos e seus bichos de estimação. Diz aí, você tem algum animal desses em sua casa? Toma cuidado, hein? Eu quero agradecer a todos que ficaram até aqui e peço gentilmente o seu like para ajudar o nosso canal. Como presente, aí na tela eu vou deixar um vídeo bem legal sobre coisas que animais fazem. E eu aposto que você não sabia. Confere lá, tá bem legal. Ficamos por aqui, super curiosos, e até o próximo vídeo. Falou!